No ano. Preparados então para a gente estudar sobre a Guerra Fria? Nós vimos já na aula passada um pouquinho sobre o que é a Guerra Fria, né? Essa guerra entre capitalismo e socialismo, duas megapotências que se enfrentam, Estados Unidos e União Soviética. Muito bem, mas como é que começou a Guerra Fria? Bem, se a gente for olhar, a gente tem que lembrar ali do final da Segunda Guerra Mundial. Em fevereiro de 1945, a guerra nem tinha terminado, a Segunda Guerra. Já se reuniram três grandes líderes, tá? Dos aliados, que foi Roosevelt, dos Estados Unidos, Stalin, da União Soviética e Churchill, da Inglaterra. Esses três líderes conversaram entre si. Da França não, porque a França ainda estava dominada por Hitler, tá? E então esses três líderes se reuniram e tomaram algumas decisões como que vão ser os rumos do pós-guerra. Eles já estavam vendo que a guerra ia terminar e como é que eles iam fazer depois. Eles decidiram criar a ONU, a Organização das Nações Unidas, um órgão que reunisse os países do mundo para trabalhar em conjunto as questões de forma diplomática e não através de guerras. Muito bem, isso foi uma conferência que eles fizeram em Yalta. Em julho de 1945, a guerra também não tinha terminado ainda, porque faltava vencer o Japão. Em julho tem a Conferência de Potsdam. A Alemanha já tinha sido vencida e essa conferência foi lá na Alemanha. Ela reuniu também os líderes, então, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da União Soviética e agora também da França, que fazia parte dos países vencedores. A França já tinha sido liberta, né? Então, essa conferência decidiu que a Alemanha seria dividida em 4 partes, para os 4 países vencedores, os aliados, tá? Então, não é que seria deles, mas que eles iam monitorar, porque a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, ela havia sofrido sanções, lembra? Não podia ter mais um exército muito grande, não podia ter força aérea, tudo isso. E Hitler conseguiu fazer tudo isso e causar essa Segunda Guerra Mundial que foi tão terrível. Então agora, para que a Alemanha de fato ficasse sendo vigiada, eles resolveram dividir a Alemanha em 4 partes, cada um dos países ia vigiar uma das partes, certo? Isso foi feito, então, em julho de 1945, na Conferência de Potsdam. Muito bem. Em 1946, o primeiro-ministro inglês, que é Winston Churchill, ele vai fazer ele vai fazer um discurso, e nesse discurso ele usa pela primeira vez um termo. Ele diz que no leste da Europa desceu uma cortina de ferro. E que ele está se referindo ao quê? Ao socialismo que a União Soviética estava impondo. E o leste europeu, porque você sabe, a Rússia ela tem um pedaço na Europa e boa parte na Ásia. Então, leste europeu, ali onde a União Soviética dominava, ali baixou uma cortina de ferro e falou que tinha que ser detido esse avanço do comunismo no mundo e convocou o Ocidente a deter esse comunismo. A partir daí, esse termo cortina de ferro vai ser bastante usado, dizer até onde, né, ali no leste europeu, o comunismo dominava. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Truman, ele disse também no discurso que ele ia ajudar a deter o comunismo e manter o capitalismo, que Estados Unidos iria ajudar de todas as formas possíveis, fosse com armas, fosse com soldados ou com dinheiro. Os Estados Unidos estava empenhado em deter o comunismo, tá? E Estados Unidos é capitalista. Essa ficou conhecida como a doutrina Truman, tá? Aí nós vamos ter 2 blocos rivais, a União Soviética socialista ou comunista e os Estados Unidos capitalista. Só que assim, pós-guerra, muitos países da Europa estavam sofrendo ainda as consequências da guerra, pessoas desempregadas, tudo muito destruído, tinha que reconstruir boa parte ali
da Europa, desses países que sofreram muito durante a Segunda Guerra. Então, quando as coisas estão muito difíceis, os partidos comunistas vinham e falavam que a resposta para tudo era instaurar o comunismo. Então, muitos partidos comunistas estavam se formando no Ocidente, na Europa Ocidental, e com medo de que vários países da Europa acabassem se tornando comunistas, então os Estados Unidos vai agir e vai criar um plano. O secretário dos Estados Unidos, secretário do Estado dos Estados Unidos, ele vai criar um plano que recebe o nome dele, o Plano Marshall. E o Plano Marshall, então, é o quê? Ajudar esses países da Europa que sofreram com a guerra, ajudar financeiramente para eles se fortalecerem e não virarem comunistas. É uma forma de ajudar e manterem esses países capitalistas. Então, eles vão fazer o quê? Vão emprestar dinheiro com juro baixo, os Estados Unidos emprestando, com prazo longo para pagar, conceder tecnologia, fazer investimentos bem altos na Europa. Os Estados Unidos vai fazer isso. Isso vai dar certo, porque esses países vão se manter capitalistas. O acabou ainda que os Estados Unidos vai vender muitas coisas para eles e os Estados Unidos vai se tornar uma liderança mundial. Em 1947 ainda, o Stalin já reagiu, que ele era o presidente da União Soviética. Ele criou o Cominform, que é uma agência comunista de informação, para coordenar o comunismo no mundo. Então ele vai liderar, através desse órgão, Cominform, vai liderar no mundo. Todos os países, todos os partidos comunistas nos países devem obediência ao Cominform, entendeu? E aí nós vamos começar, o clima vai esquentar. Então, em 1947, logo 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, a tensão vai se intensificar. Vai ficar um clima de alta tensão, que vai dar origem, então, à Guerra Fria, que é essa guerra ideológica, guerra de ideias. Em 1949, a Alemanha se voltaram de novo para a Alemanha. Lembra que em 1946 eles dividiram a Alemanha em quatro áreas, né, de influência. Em 1949 eles decidiram o seguinte: olha, França, Inglaterra e Estados Unidos são todos capitalistas. Vamos juntar as áreas da França, Inglaterra e Estados Unidos numa área só, que ficou sendo a Alemanha Ocidental capitalista. E a parte da União Soviética ficou sendo a Alemanha Oriental comunista, tá? Então, em 1949, a Alemanha ficou dividida em duas. E a capital, Berlim? Dividida em duas também. A Berlim Oriental comunista e a Berlim Ocidental capitalista. E ficou chamada assim, ó. A República Federal da Alemanha é a ocidental capitalista. A capital dela ficaria na cidade de Bonn. A República Democrática Alemã, no lado oriental, capital na Berlim Oriental. E a Berlim dividida, tá? A cidade de Berlim estava dentro do lado oriental, do lado comunista, mas ela estava dividida. Acontece que a Alemanha Ocidental se recuperou muito bem da guerra, bem rápido, foi chamada até de milagre alemão, porque teve bastante ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ajudou bastante. E aí a Alemanha se recuperou. E acontece que a Alemanha Oriental não. E as pessoas que moravam em Berlim Oriental começaram a querer passar para Berlim Ocidental. E começaram mesmo a passar de Berlim Oriental comunista para Berlim Ocidental capitalista. Aí o que acontece? O governo comunista da Alemanha resolveu construir um muro. Em 1961, construíram um muro enorme. Um grande muro de muitos quilômetros, 45 quilômetros, 3 metros de altura, ainda com cerca de arame farpado, cachorros, postos de observação, uma área de areia para ver pegadas se alguém pulava. E esse muro, então, foi construído na cidade de Berlim para que as pessoas da Berlim comunista não passassem para Berlim capitalista, porque se alguém tentasse passar, era pego pelos guardas e sofria grandes consequências. Então, esse muro, ele vai ser um símbolo aí da época da Guerra Fria. Esse muro ele vai ficar até 1989, quando ele, então, finalmente foi derrubado, quando a Alemanha se torna uma Alemanha de novo, certo?
Então, mas é bem significativo dessa época de Guerra Fria. Então, hoje a gente viu os fatos históricos que desencadearam e como foi esse começo da Guerra Fria. Na próxima aula a gente vê mais um pouco e vai ver consequências em outros países da Guerra Fria, certo? Boa semana de estudos para vocês. Vocês vão ter atividade para vocês falarem sobre as coisas que eu falei aqui em aula. É para fazer com as suas próprias palavras, tá bom? Não vale copiar na internet, certo? Boa semana!